17 de agosto. São Jacinto, da Ordem de São Domingos. Em Roma, quando o viajante entra na igreja de Santa Sabina e visita as 3 naves, nota, numa capela lateral, afrescos antigos. Um deles representa Domingos, revestido do hábito de irmão pregador, um jovem ajoelhado diante dele, enquanto outro jovem está estendido por terra. O rosto de ambos está escondido ao observar, e ambos, portanto, lhe causam comoção. Esses 2 jovens são 2 poloneses, Jacinto e Ceslas. Tinham acompanhado a Roma seu tio Ive, bispo eleito de Cracóvia, e levados provavelmente a São Sisto pelo cardeal Ugolino, antigo condiscípulo de Ive, na Universidade de Paris. Tinham assistido à ressurreição do jovem Napoleão. O bispo imediatamente rogara a São Domingos lhe concedesse alguns irmãos pregadores para os levar com ele à Polônia. O santo objetou-lhe que não tinha nenhum que soubesse a língua e os costumes poloneses, e que se alguém de seu séquito quisesse tomar o hábito, seria o melhor meio de propagar a ordem na Polônia e nas regiões do norte. Jacinto e Ceslas ofereceram-se então de própria vontade. Julga-se que eram irmãos e fora de dúvida que pertenciam à mesma família. Seu coração parecia-se como sangue. Consagrados ambos a Jesus Cristo pelo sacerdócio, tinham honrado o Mestre aos olhos de sua pátria, e a juventude parecia neles uma virtude mais. Jacinto era cônego da igreja da Cracóvia e Ceslas, prefeito ou preboste da igreja de Sandomir, tomaram o hábito, ao mesmo tempo em Santa Sabina, com 2 outros companheiros de viagem, conhecidos na história dominicana sob os nomes de Henrique, o Morávio, e Hermano, o Teotônico. São Jacinto e seus companheiros ficaram pouco tempo em Roma. Depois de suficientemente instruídos nas regras da ordem, partiram com o bispo de Cracóvia. Passando por Friesac, cidade da antiga Nórica, foram levados pelo Espírito Santo a lhe pregar a palavra de Deus. Sua pregação modificou completamente o país. Animados pelo feliz resultado, veio-lhes a ideia de fundar um convento. Conseguiram-no em 6 meses, e o deixaram sob a direção de Hermano o Teotônico, já com um grande número de religiosos. De volta a Cracóvia, o bispo deu-lhes para fazerem um convento uma casa de madeira que dependia do bispado. Foram as primícias da ordem nas regiões setentrionais. Ceslas fundou conventos em Praga e Breslau, e São Jacinto, antes de morrer, plantará até em Quiol as tendas dominicanas, sob as vistas dos gregos cismáticos e ao rumor das invasões tártaras. Mandado por São Domingos, dedicou-se especialmente à conversão dos bárbaros e infiéis. Converteu em pouco tempo, na Cumana, habitada por jazigos, grande número desses bárbaros, entre outros um de seus príncipes, que em 1245 veio ao primeiro Concílio Geral de Latrão, com vários senhores de sua nação. Depois de ter percorrido mais ou menos 4.000 léguas, voltou à Polônia e chegou a Cracóvia, no ano de 1257. Conta-se o milagre seguinte que ele operou nesse tempo. Uma mulher de qualidade tinha-lhe mandado o filho para lhe rogar que viesse dar algumas instruções a seus vassalos. O moço afogou-se ao passar um rio de volta à casa. A mãe, ferida pela dor, mandou trazer o corpo do filho aos pés do servo de Deus, que depois de ter rezado por algum tempo, tomou o morto pela mão e lhe restituiu a vida. Jacinto caiu doente a 14 de agosto e Deus fê-lo saber que morreria no dia seguinte, festa da Assunção da Santa Mãe de Deus, que ele sempre havia honrado como sua padroeira. Exortou os religiosos à prática da doçura, da humildade e da pobreza. No dia seguinte assistiu às matinas e à missa.
Recebeu depois a extrema unção e o santo viático aos pés do altar, e algumas horas depois expirou tranquilamente. Sua santidade foi atestada por grande número de milagres. Foi canonizada por Clemente VII em 1594. São Jacinto, rogai por nós. Também hoje comemora-se Beata Joana Delanoë, Santa Mamed e Santo Elias o Novo.